com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio sugeridos pela CPAD, pela Revista das Lições Bíblicas, onde o irmão terá não só mais subsídios para o estudo da lição, mas também um momento de enlevo espiritual. Vejam também os links que nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, com outras videoaulas e outros textos de apoio. Se tiverem dúvidas, postem a sua pergunta na sala dos professores, que a equipe do portal Escola Dominical prontamente as responderá. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a elucidar as suas últimas dúvidas interativamente, na transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas depois de ter feito tudo isso, compareça à Escola Bíblica Dominical. Tudo isso é apenas a preparação para a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste segundo trimestre de 2016, nós estamos estudando o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na Carta aos Romanos. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E estaremos hoje estudando a lição de número 10, Deveres Civis, Morais e Espirituais. E estaremos estudando o capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Romanos. Desde a lição passada, nós estamos na chamada parte prática da Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos tem duas partes. Uma parte doutrinária, dogmática, em que Paulo mostra a justificação pela fé em Cristo Jesus, o que é a salvação, e agora uma parte prática, como deve ser a conduta, o comportamento do salvo. Porque o salvo não é um teórico. O salvo não tem apenas um fenômeno espiritual a envolver a sua salvação, mas esta salvação se mostra, se revela através de um comportamento diferente, de um modo de viver diferente. Na lição passada, nós já vimos que esta nova vida em Cristo faz com que nós tenhamos um novo relacionamento com Deus e um novo relacionamento com o próximo. E Paulo prossegue a descrever esta nova condição, esta nova atitude deste novo homem, nesta nova criatura. E hoje nós iremos ver os deveres civis, morais e espirituais. Então nós temos os deveres civis, morais e espirituais. Ou seja, o salvo, ele está debaixo da lei de Cristo. Desta nova lei, ele está debaixo da soberania divina. O próprio apóstolo Paulo já havia dito na Epístola aos Romanos, no capítulo 6, que a vida debaixo da graça não é uma vida sem lei. Não é uma vida em que eu faço o que bem quero, a hora que bem quero. Eu estou debaixo da soberania divina. Deus é o Senhor e eu devo obedecer-lhe. E, diante disto, o salvo ele tem deveres para com o Estado,
para com a moral e para com Deus e o próximo. E é isto que o apóstolo Paulo vai nos ensinar neste capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Romanos. São deveres civis, morais e espirituais. E Paulo, escrevendo que está para a igreja de Roma, que era a capital do mundo, a capital do império, que era a potência mundial, ele não poderia deixar de falar do relacionamento do ser humano, do salvo em Cristo Jesus, com as autoridades, com o Estado. Paulo começa a dizer: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. A versão Almeida Revista e Atualizada traduz potestades por autoridade. E aí, irmãos, vemos o primeiro ponto importante. É o ponto de que o poder político, o Estado, ele foi constituído por Deus. Foi Deus quem criou o poder político. Embora exista um sistema político rebelde a Deus, já que o homem está no pecado, já que a humanidade tem a natureza decaída, também esse sistema político se rebela contra Deus, também esse sistema político está contaminado pelo pecado, está a serviço da maldade. Mas isto não quer dizer que a política seja algo do diabo, como foi ensinado durante muito tempo na igreja. A política foi algo criado por Deus. E por que Deus criou a política? Porque quando Deus criou o homem, ele criou o homem com poder, a sua imagem e semelhança. E Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus tem todo o poder. Nós lemos lá no Salmo de número 62, no versículo 11. Uma coisa disse Deus: duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Deus tem todo o poder. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus é o Todo-Poderoso. Aliás, foi com esta expressão Todo-Poderoso, El Shaddai, que Deus se identificou a Jó, que Deus se identificou aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Nós vemos bem, né, no livro do Gênesis, Deus sendo chamado de Todo-Poderoso, El Shaddai. No livro de Jó, Deus sendo chamado de Todo-Poderoso, El Shaddai. Porque Deus pertence, todo o poder pertence a Deus. E é interessante que este Salmo 62 é o Salmo de Davi, que era rei. E ele mesmo diz que todo o poder pertence a Deus. Como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus também lhe deu a característica do domínio. Nós lemos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. O homem foi colocado como mordomo de Deus na terra, com poder de domínio sobre toda a criação terrena. Sendo imagem e semelhança de Deus, o homem também foi dotado de poder, de domínio sobre a criação terrena. Era mais uma imagem, mais uma semelhança que o homem tinha com Deus. Então, o poder político, o poder de domínio, faz parte da natureza humana. Quando o homem peca, este domínio já começa a ser exercido de forma distorcida, né? Já começa a ser exercido de forma injusta. Uma das consequências do pecado é precisamente este domínio do homem sobre o outro, sobre a mulher. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse:
Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aí o exercício do domínio já desenvolve aqui uma desigualdade social entre o homem e a mulher, o domínio do homem sobre a mulher, uma assimetria por causa do pecado. Mas este poder político vai ser exercido também de forma opressora por causa do pecado. Caim inicia esta circunstância quando nós vemos lá no capítulo 4 de Gênesis, quando Caim edifica uma cidade. E aí nós temos o começo da sociedade política, o começo da sociedade, a cidade. Né? Daí porque deveres civis, deveres da cidade, a cidade como esta organização política, como a sociedade que tem um domínio. Né? Caim edificou uma cidade. E essa sociedade era totalmente corrompida. Quando vem o dilúvio, Deus dá ao homem o governo humano, dá ao homem o poder de administrar a justiça, algo que não havia antes do dilúvio. Já havia uma organização política, mas não havia ali o dever do homem de administrar a justiça. Mas Deus, num voto de confiança ao ser humano, depois do dilúvio, lhe entrega a administração da justiça. É o que nós vemos lá no capítulo 9 do livro do Gênesis. Versículo 5. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal eu requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E antes, disse o Senhor, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Deus reafirmou o domínio do homem sobre a natureza depois do dilúvio e ainda determinou que eles administrassem a justiça. Criou aí o chamado governo humano. E este governo humano se rebelou contra Deus. Com Nimrod, que reinou sobre esta comunidade única pós-diluviana, o poder político se rebelou contra Deus. Deus mandou que se povoasse abundantemente a terra, mas Nimrod decidiu diferente. E Cusi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel e Esreque e Acade e Calné nas terras de Siná. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Rebeote, Pelair e Calá, e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Isso nós lemos lá em Gênesis 10, de 9 a 13. E o versículo 11, o capítulo 11, versículo 2 diz: E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemos-los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, Nimrod, ele fez o contrário do que Deus mandou. Deus mandou povoar abundantemente a terra. E Nimrod, que começou a ser poderoso, que reinou naquela comunidade única pós-diluviana, ele decidiu o contrário que Deus havia mandado. E a partir dali tem origem esse sistema político rebelde contra Deus, que somente será destruído por Jesus Cristo na batalha do Armagedon, quando ele vencer o anticristo, que será o ápice desta rebeldia contra Deus. O poder político, contaminado pelo pecado,
é rebelde contra Deus, mas ele foi criado por Deus. A organização política é divina. Embora ele possa ser exercido por causa do pecado em rebeldia contra Deus, pois toda a humanidade está em rebeldia contra Deus, porque todos pecaram, a autoridade é algo criado por Deus. A organização política é algo criado por Deus. E é por isso que Paulo diz que toda a autoridade é constituída por Deus. Como nós já lemos. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, o primeiro princípio que nós vemos aqui é esse. O salvo, ele tem que reconhecer a autoridade. Porque a autoridade é uma figura criada por Deus. Foi Deus que instituiu o governo humano, foi Deus que instituiu o poder político, e embora ele seja exercido em rebeldia contra Deus por causa do pecado, o salvo tem que se submeter à autoridade, porque ele é salvo. E tudo que Deus criou, ele deve fazer à vontade de Deus. Então, a autoridade existe e nós devemos nos submeter a ela. E o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. Jesus se submeteu à autoridade. Ele nunca foi um líder revolucionário, como dizem por aí, como ensina a teologia da libertação e algumas vertentes da teologia da missão integral. Jesus reconheceu sempre a autoridade e se submeteu a ela. E nós vemos isto com muita clareza em duas passagens. Em Mateus 22, Jesus reafirma o poder da autoridade. Mateus 22 e 21. Dizem eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus foi confrontado pelos herodianos e os fariseus a respeito se deviam ou não pagar o tributo a César, e vejam bem, irmãos, que os romanos dominavam, subjugavam os judeus. E os judeus esperavam um Messias que os libertasse, pois as profecias messiânicas diziam que Israel seria potência mundial, e como será no milênio? E eles chegaram para Jesus e devemos ou não pagar o tributo a César? César dominava os judeus. César oprimia os judeus. César era idólatra. César era gentil. Mas Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não se indispôs contra a autoridade. Reconheceu a autoridade de César. Reconheceu que César mandava no mundo porque era uma autoridade constituída por Deus. Ele não se indispôs contra a autoridade. E assim nós devemos fazer também. A autoridade é constituída por Deus. Devemos nos submeter ao governo, devemos nos submeter ao poder político, porque a organização política é algo criado por Deus. Por isso, irmãos, o anarquismo, que é a doutrina contrária à existência de qualquer governo, é aquela famosa, os anarquistas espanhóis diziam, se há governo, sou contra, não é algo que deva ser seguido por um salvo. O cristão, o salvo em Jesus Cristo, sabe que a autoridade é constituída por Deus e por isso nós devemos nos submeter à autoridade. Aliás, um dos 10 mandamentos era honra teu pai e tua mãe para que prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus há de dar. E este mandamento
não manda apenas que nós honremos aos pais, porque os pais são as primeiras autoridades que são constituídas por Deus a nosso respeito. Mas este mandamento nos exige a obediência a toda e qualquer autoridade. As autoridades são constituídas sobre nós, e o princípio da autoridade é um princípio divino. É por isso que a rebeldia é algo satânico. É Satanás quem instiga as pessoas a se rebelarem contra as autoridades, a não observarem as autoridades. E nós temos visto hoje, no aumento da iniquidade, no aumento do pecado, na operação do espírito do anticristo, esse princípio da rebeldia, da rebelião, a começar dentro das nossas casas. Hoje há uma luta do inimigo para que gerar o vírus da rebeldia, da desobediência dos nossos filhos contra os pais. O desrespeito com relação aos pais, com relação a professores, com relação a toda e qualquer autoridade. Isto é satânico, isto é contra o princípio divino da autoridade. E Paulo diz aqui, ele que era insuspeito em dizer, ele era cidadão romano, ele tinha sido membro do Sinédrio, ele era perseguido pelos judeus, ele era perseguido pelos romanos, mas ele dizia de alto e bom som, respeitem as autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. A segunda passagem que nós vemos o respeito à autoridade, o reconhecimento à autoridade, por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é no momento mesmo da sua prisão. Quando ele está preso, quando ele é levado diante de Pôncio Pilatos, o representante de César. E nós vemos o diálogo que ele mantém com Pilatos, onde ele reconhece a autoridade de Pilatos. Capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu João. Versículo 10. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus reconhece o poder que Pilatos tinha de mandar soltá-lo ou crucificá-lo. E diz que esse poder que Pilatos tinha era um poder que tinha vindo do alto, tinha vindo de cima. Ou seja, Pilatos era uma autoridade constituída por Deus. Embora corrupto, como diz a história, embora pusilânime, como acabou sendo no caso de Jesus, ele era autoridade. E Jesus reconheceu a autoridade de Pilatos. Disse, nenhum poder terias se de cima te não fosse dado. Então, com esses dois exemplos, nós vemos que Jesus bem nos mostra claramente que nós devemos nos submeter à autoridade. E a autoridade é um princípio que rege a convivência social. Foi um modo estabelecido por Deus para que os homens convivessem. Até mesmo na igreja foi constituída autoridade. Jesus é a cabeça da igreja, mas ele constituiu os pastores, que são autoridades e que nós devemos obedecer-lhes. Então, nós temos autoridades constituídas. Foi Jesus quem deu pastores à igreja. Os ministros do evangelho, eles estão à frente do povo de Deus e eles devem ser obedecidos porque são autoridades constituídas por Deus. A regra básica do relacionamento do salvo com as autoridades, com o Estado, com o poder político, é a submissão, a obediência. Toda alma esteja sujeita às potestades. Não há aqui diferença entre salvo, perdido, pecador ou crente. Todos estão submetidos à autoridade civil. Todos estão submetidos à autoridade.
Esta é a primeira regra, é a submissão. E diz Paulo ainda, por isso quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Quando nós resistimos à autoridade, quando nós nos rebelamos à autoridade, nós estamos nos rebelando contra Deus, porque as autoridades são ministros de Deus. É o versículo 4 desse capítulo 13 de Romanos. Porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para teu bem. Quem se rebela contra a autoridade está se rebelando contra Deus. Aprendamos isto, irmãos. Não se rebele contra o seu chefe no serviço, contra o seu encarregado, contra o seu patrão, contra o seu pai, contra a sua mãe, contra o policial, contra o professor. Não se rebele, porque se você se rebelar, se você resistir contra ele, você estará se rebelando contra Deus. Entendamos isto, irmãos. Porque as autoridades são constituídas por Deus, são ministros de Deus. Agora, é importante nós verificarmos que a autoridade civil é constituída por Deus, no Estado, no poder político, mas a autoridade eclesiástica, ela também é autoridade, ela também deve ser obedecida, mas não há confusão entre a autoridade civil e a autoridade eclesiástica. Israel, que é a propriedade peculiar dos povos, havia uma distinção clara entre os governantes e os sacerdotes. O sumo sacerdote era descendente de Arão, e os governantes de Israel não eram sumos sacerdotes. Os governantes de Israel, eles eram escolhidos, sejam os líderes, Moisés ou Josué, depois os juízes, que eram levantados por Deus para livrar o povo, né? Não eram sumos sacerdotes. O único juiz que foi sumo sacerdote foi Eli, mas ele não libertava, não foi usado para libertar o povo. Esses juízes, e depois quando veio a monarquia, os reis eram diferentes dos sumos sacerdotes. E quando um rei quis exercer a função sacerdotal, ele foi condenado por Deus. É o caso de Saul, que foi rejeitado por Deus exatamente porque quis exercer funções sacerdotais. É o caso de Uzias, que quis também exercer funções sacerdotais e ficou leproso no mesmo instante em que ele queria oferecer o incenso e acabou sendo, inclusive, retirado do exercício do reino, porque como leproso ele não poderia reinar mais. Então isso fica bem claro que há uma distinção entre a autoridade civil e a autoridade eclesiástica. A Igreja Romana quis estabelecer um vínculo entre estas duas autoridades. Nós vemos bem, e nós colocamos aí em nosso esboço, esta tentativa. Né? Na história, nós temos esta tentativa na Igreja Romana, na Idade Média. Né? Na Idade Média, nós temos esta tentativa de se unir esses dois poderes. Né? Na Idade Média, o papado quis arrogar a si o direito de ter ambas as autoridades, a chamada autoridade civil ou temporal e a autoridade eclesiástica, o poder religioso. Houve até uma bula do Papa Bonifácio VIII, chamada Unam Sanctam, onde se dizia que a autoridade civil estava submetida à autoridade eclesiástica, que o Papa, como representante de Cristo na Terra,
era ele quem dava o aval para o exercício da autoridade civil, que a autoridade eclesiástica era superior, o poder espiritual era superior ao poder temporal. E até hoje, no brasão do Vaticano, vocês veem as duas chaves, né? Porque eles interpretaram aquelas chaves mencionadas por Jesus como sendo as chaves do poder espiritual e do poder temporal. Não é? Nós lemos lá em Mateus, capítulo 16, versículo 19, né, quando Jesus fala da igreja, diz assim: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A igreja romana interpretou este versículo, em primeiro lugar, como sendo a doutrina do papado, a instituição do papado. O Papa seria sucessor de Pedro, porque ele seria a pedra sobre a qual seria edificada a igreja. O que é uma interpretação equivocada, porque a pedra aí é Jesus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é Jesus e não Pedro, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando ele diz, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, Jesus estava dizendo que Pedro iria abrir a porta da evangelização tanto para judeus quanto para gentios. Foi o que aconteceu. No dia de Pentecostes, foi Pedro quem pregou e quase 3.000 almas se converteram. Foi aberta a porta do evangelho para os judeus, através de Pedro. E foi Pedro o primeiro a pregar aos gentios, na casa de Cornélio. Pedro também pregou na casa de Cornélio, e ali Cornélio e os seus creram em Jesus e inclusive foram batizados com o Espírito Santo. Então Pedro, por ter recebido a revelação de que Jesus era o Filho de Deus, ele recebeu como recompensa a oportunidade de abrir a porta da evangelização, tanto para judeus quanto para gentios. Não tinha nada que ver com poder temporal ou poder espiritual. Até hoje o brasão do Vaticano tem duas chaves. E eles entendem que essas chaves é o poder espiritual e o poder temporal. É verdade que no século XIX, o Papa Leão XIII e um outro documento, ele procura alterar um pouco esse pensamento do Papa Bonifácio VIII, entendendo que o poder temporal é independente do poder espiritual. E é esta a grande realidade. Não há uma supremacia do poder espiritual sobre o poder temporal. Todo poder é de Deus. Agora, o poder político é constituído por homens e a igreja não deve se envolver no poder político, pois é distinto o poder político do poder espiritual. Agora, nós dissemos que a regra é a submissão. O salvo, ele tem que se submeter à autoridade, à potestade, porque a potestade foi constituída por Deus. Agora, obediência não se confunde com concordância ou consentimento. E isto é importante. As autoridades são constituídas por Deus. E aí vem o significado da palavra autoridade. O que é uma autoridade? É alguém que é autorizado a exercer um determinado poder, a exercer uma determinada função. Nós temos um conceito equivocado de autoridade. Notadamente o Brasil, que tem, infelizmente, em razão do seu nível educacional, ele tem uma pequena consciência do que é ser cidadão, de cidadania. Nós não temos um povo ainda politizado, ao contrário da Argentina, por exemplo. O povo brasileiro ainda é muito despolitizado, ele não tem muita consciência do que é a política, do que é o poder, do que é a democracia.
Por isso, estas mazelas que nós temos sofrido aí, nestes anos tão difíceis pelos quais passa o nosso país, com esse projeto deletério de poder dos inimigos da palavra de Deus, que estão levando o nosso país à bancarrota. Mas a verdade é que, qual é o conceito de autoridade? É alguém que é autorizado a exercer o poder. Então, o povo acha que eu sou autoridade, eu mando. Não, é o contrário. A autoridade, ele tem uma autorização. É por isso que a Bíblia diz que todo poder pertence a Deus. E as autoridades são constituídas por Deus. Ou seja, é Deus quem autoriza alguém a exercer o poder. E o poder só pode ser autorizado, só pode ser exercido dentro desta autorização. Quando a nossa máxima autoridade é o presidente da República. O presidente da República, ele é eleito pelo povo e quando sai o resultado da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, ele proclama o resultado e diz quem ganhou a eleição. E depois marca o dia para que este eleito receba o diploma. Este diploma é o documento de que ele foi autorizado pelo povo a exercer a função de presidente da República. Então, como diz a nossa Constituição, o poder emana do povo e em seu nome é exercido, é o povo quem autoriza o presidente a exercer a função de presidente da República. Aí o presidente leva este diploma ao Congresso Nacional, apresenta este diploma ao presidente do Congresso. O presidente do Congresso, então, manda ler este diploma. Esse diploma é a autorização do povo para que aquela pessoa eleita exerça o cargo de presidente da República. E confirmado que ele está autorizado, então ele é empossado. E ao ser empossado, ele começa a exercer a função de presidente da República. Ou seja, ele é uma autoridade, ele está autorizado. E ele tem que exercer o poder dentro daqueles limites que ele foi autorizado, que são os limites que estão na Constituição. É por isso que quando um presidente viola a Constituição, e ele, quando toma posse, ele jura observar a Constituição e as leis, é por isso que se ele viola a Constituição e as leis, ele pode ser retirado do cargo, é o famoso impeachment, porque ele violou as leis, ele violou a Constituição, então ele abusou da autorização. Isso é o famoso abuso de autoridade. Quando ele exerce a função fora da autorização, ele não a exerce legitimamente. Nós só somos obrigados a obedecer à autoridade se ela estiver nos limites da autorização. E é este o sentido da obediência que o salvo está submetido às autoridades. Nós devemos obedecer às autoridades, mas nós devemos obedecer enquanto elas estiverem dentro da autorização. Por isso, quando os apóstolos foram levados ao Sinédrio, que era a máxima autoridade judaica daquele tempo, o Sinédrio, presidido pelo sumo sacerdote, com 70 membros, era a máxima autoridade judaica daquele tempo. Os judeus estavam submetidos ao domínio romano, mas os romanos davam uma autonomia para os judeus, e o Sinédrio é quem era a máxima autoridade. E o Sinédrio proibiu os apóstolos de pregarem o evangelho. Mas os apóstolos não obedeceram ao Sinédrio. E por que não obedeceram ao Sinédrio? Porque o Sinédrio não estava autorizado no assunto evangélico. Toda autoridade é constituída por Deus. E Jesus, que é Deus, mandou que os discípulos pregassem o evangelho. Portanto, a autoridade do Sinédrio
não tinha autorização para desfazer uma ordem de Deus. E Pedro foi bem claro ao dizer isto aos membros do Sinédrio. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles desobedeceram ao Sinédrio, mas porque o Sinédrio foi além da autorização dada por Deus. Deus, todo o poder pertence a Deus. Deus delega as autoridades, por isso que elas são autoridades, elas são autorizadas a dominar e a governar as nações. Mas elas não podem ir além do limite fixado por Deus. É por isso que um salvo, quando prega o evangelho, num país onde é proibido pregar o evangelho, ele não peca, porque ele está obedecendo a Deus. E a autoridade que proíbe a pregação do evangelho está em abuso, está indo além da autorização. Um outro exemplo que nós temos são dos amigos de Daniel, Ananias, Azarias e Misael. O rei Nabucodonosor mandou que eles se dobrassem àquela estátua. E eles não se dobraram. Eles pecaram? Não. Porque o rei Nabucodonosor não tinha autorização divina para obrigar as pessoas a praticar idolatria. Porque isso vai contra a lei de Deus. Então nós temos aí o mesmo caso de Daniel. Quando Daniel orou a Deus, mesmo diante da lei do rei Dario, que proibia que durante 30 dias ninguém orasse a ninguém a não ser ao próprio rei Dario, ele não pecou, porque o rei Dario não tinha autorização de Deus para quebrar a palavra de Deus. Então a obediência tem este limite. Nós devemos obedecer no Senhor, dentro da autorização. Agora, naquilo que é da competência, que foi delegado por Deus, que ele está autorizado, nós temos que nos submeter à autoridade. É o caso do imposto. Deus, e aqui coloca Paulo, muito claro, capítulo 13, versículo 7. Portanto, dá a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, o crente não pode sonegar imposto. A carga tributária é alta, façamos manifestações, pressionemos os legisladores para que se mudem as leis, para que se diminua a carga tributária, e o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Nós estamos aqui pior do que naquele tempo de Roboão, né? Salomão, no final do reinado de Salomão, os impostos eram muito altos, e o povo fez o quê? Reivindicou ao rei Roboão que ele diminuísse os impostos. E como ele não quis diminuir os impostos, eles acabaram fazendo um novo rei, se separando de Judá, mas isso provinha da parte de Deus. Já havia sido profetizado por Aías, por causa da idolatria de Salomão. Mas, de qualquer maneira, vejam bem que crente não pode sonegar imposto. Porque cobrar imposto, a autoridade está autorizada a fazer. Dai a César o que é de César, e imposto é de César. Nós não podemos sonegar imposto. E quando sonegamos, pecamos. Porque quando nós desobedecemos a autoridade daquilo que ela foi constituída por Deus, nós estamos pecando. Por isso eu fico muito triste, por exemplo, quando algumas pessoas aí falam: o diabo está nos perseguindo. Por quê? Porque houve um embargo da construção de um templo que não tinha alvará. Ou que estava construindo fora do alvará. Não é o diabo perseguindo, não. Isso é consequência de pecado. Porque quando nós construímos um templo sem alvará, nós estamos desobedecendo a lei. E a autoridade foi constituída por Deus para isto.
A exigência do alvará, a exigência, ou por exemplo, quando uma igreja é multada por causa de barulho excessivo, tudo isso, irmãos, está dentro da autoridade. E se eu desobedeço a autoridade, eu estou desobedecendo a Deus. Então vejam bem, eu tenho que me submeter à autoridade. E enquanto ela estiver nos limites estabelecidos por Deus, se eu resistir a ela, eu estarei pecando. Agora, obediência não se confunde com concordância, com consentimento. O salvo não é obrigado a concordar com um ato de uma autoridade. Não. Ele pode votar em candidatos da oposição? Pode. Ele tem que obedecer à autoridade. Mas ele não é obrigado a concordar com ela. Então nós temos que diferenciar estas coisas. Hoje nós temos um governo com característica, com um projeto anticristão de poder. Então é evidente que nós não podemos concordar, por exemplo, quando o governo tentou instituir, e tem tentado instituir, a ideologia de gênero nas escolas, na educação. Nós não podemos concordar quando o governo tenta profissionalizar a prostituição. Estas coisas são erradas. Mas nós devemos obedecer às autoridades. Nós devemos obedecer às leis. Aliás, não podemos confundir a autoridade com a pessoa que exerce a autoridade. O presidente da República é o presidente da República, seja ele A, B ou C. Ele exerce aquela autoridade. Não confundamos a pessoa com a autoridade. Mas nós devemos obedecer às autoridades. E mais, nós devemos orar pelas autoridades, cooperar com elas. Esta é a vontade de Deus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim: admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós devemos orar pelas autoridades, porque elas são ministras de Deus. E elas, exercendo bem suas funções, promoverão uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade. Porque as autoridades têm deveres, elas são ministras de Deus. E elas foram constituídas por Deus para quê? Para mandar? Não. Elas foram constituídas por Deus para promover o bem e castigar o mal. Paulo escreve bem, olha aqui. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Qual é a função da autoridade? Por que Deus constitui a autoridade? Para que ela promova o bem e castigue o mal. Esse é o papel da autoridade. O Estado existe para aplicar justiça, para castigar o mal e promover o bem. Esse é o papel da autoridade. E a autoridade cumpre o seu papel, o seu dever para com Deus, quando ela promove o bem e castiga o mal. E quem diz quem é o bem e o mal? É Deus. E aí que está o problema do sistema político rebelde contra Deus. É que, a partir de Nimrod, o governante, ele se acha no direito de dizer o que é bom e o que é mal. Mas o bom e o mal é fixado por Deus. E a autoridade, ela deve promover o bem e castigar o mal. E quando a autoridade começa a promover o mal e castigar o bem, ela coloca toda a sociedade em xeque e ela traz sobre si a ira divina. Nós temos que tomar muito cuidado com isso.
Lá no livro de Eclesiastes, é dito que quando a autoridade ela começa a promover o mal e castigar o bem, ela coloca em xeque toda a sociedade. Nós devemos ter este cuidado, não é? Lá no capítulo 10 de Eclesiastes, diz assim: no capítulo 10, no versículo 5, ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. Ao tolo assentam em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo e os príncipes que andavam a pé, como servos sobre a terra. Diz ainda o texto, versículo 16: Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurada a tua terra, cujo rei é filho dos nobres e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as suas forças e não para bebedice. Quando o rei é uma criança, quando o rei faz prevalecer o tolo, a sociedade toda padece. E aí, irmãos, tem o papel do salvo. O salvo não pode consentir com o erro, com o engano. Quando a autoridade erra, quando a autoridade peca, a igreja deve se pronunciar. A igreja deve denunciar o erro. Foi o que fez João Batista. Ele perdeu a sua cabeça, mas ele denunciou Herodes. Ele disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele não se acovardou. Jesus submeteu-se à autoridade, mas ele não deixou de falar para Pilatos: maior pecado tem quem me entregou a ti. E certa feita, Jesus disse para Herodes: diga aquela raposa. Nós devemos falar a verdade, obedecer à autoridade, mas nunca consentir com os seus erros, nunca consentir com os seus pecados, denunciá-los. Alertar a sociedade de que as medidas tomadas são contrárias à lei de Deus. Aliás, é este o sentido da política na igreja. A igreja, irmãos, ela não está aqui para fazer política partidária. Ela não está aqui para defender o candidato A, o candidato B. Ela não está aqui para se misturar com o poder temporal. Não. Ela está aqui para cooperar com as autoridades, orar por elas, mas denunciar o pecado e os erros, alertar como verdadeiro profeta de Deus as autoridades para que não tomem rumos contrários à palavra de Deus e mostrar à sociedade o que Deus quer, o que Deus exige. Nós devemos mostrar ao mundo e às autoridades que o bem deve ser promovido e o mal deve ser castigado. É o que o Papa João 23 dizia do bem comum. Qual é o papel da autoridade? É promover o bem comum. O que é o bem comum? É a definição clássica do Papa João 23. Conjunto de todas as condições de vida social que consistam e favoreçam o desenvolvimento integral da pessoa humana. É criar as condições na sociedade para que o ser humano possa crescer, possa se desenvolver, sabendo que o bem e o mal é determinado por Deus e não pelo governante. E nós devemos obedecer à autoridade, irmãos, desde o nosso coração. Porque se nós estamos em comunhão com Deus, se as autoridades são constituídas por Deus, não há por que nós não
obedecermos às autoridades pela consciência e não pelo medo. Você não deve andar com o carro dentro da velocidade permitida por causa do radar, para não levar a multa, mas por uma questão de consciência, porque você sabe que a autoridade foi constituída por Deus e a fixação de um limite de velocidade é algo que está dentro da autorização divina para a autoridade. É o que diz Paulo. É necessário que lhes estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Então nós temos que servir a Deus pela consciência. Não por causa da multa, não por causa do medo de ser punido, mas pela consciência. E o salvo, ele tem esta consciência, porque ele está em comunhão com Deus. E por estar em comunhão com Deus, ele sabe que a autoridade é ministro de Deus. E ele está aqui para cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. E é da vontade de Deus que nós tenhamos autoridades e que elas sejam obedecidas. E por ter esta consciência, o salvo, ele é um cidadão na terra, porque ele é um cidadão dos céus. Paulo diz que quem vive segundo o Espírito jamais irá violar a verdadeira lei, jamais terá problemas com a autoridade, nos limites da autoridade. Lá em Gálatas, quando ele fala do fruto do Espírito, ele mostra bem isso. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Quando a autoridade não está sendo exercida abusivamente, o salvo, ele é um cidadão exemplar. Ele não tem por que temer a autoridade. A autoridade nunca irá contra ele. Logicamente, se a autoridade for abusiva, ela vai perseguir o salvo. Vai perseguir o salvo por causa da sua justiça. O salvo é um verdadeiro cidadão, porque quem é cidadão do céu é um grande cidadão na terra. E aí nós nos lembramos do Salmo 15. O Salmo 15, que é o Salmo do cidadão dos céus, mostra como deve ser a conduta social do salvo. É muito simples. Ele diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade. O salvo, ele anda em sinceridade. Quem anda em sinceridade não viola as leis. Ele pratica a justiça. Quem pratica a justiça não viola as leis. Ele fala verazmente, ele fala a verdade. Quem fala a verdade não infringe as leis. Ele não difama com a sua língua. Quem não difama com a língua não quebra as leis. Ele não faz mal ao seu próximo. Quem não faz mal ao próximo não viola as leis. Ele não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Ele é solidário. Ele ajuda a que se faça justiça ao outro. Ele despreza o réprobo. E ele traz bem a sociedade. Nós acabamos de ler aqui em Eclesiastes que quem coloca o reprovado, o tolo, aquele que não serve a Deus em lugares altos na sociedade, quem faz prevalecer o ímpio, a sociedade padece, mas o salvo não faz prevalecer o ímpio. Mas ele honra os que temem ao Senhor. E aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Ou seja, ele cumpre os seus compromissos, as suas obrigações. Ele cumpre a lei. E aquele que não empresta o dinheiro com usura.
Aquele que não explora o outro também não infringe a lei. E aquele que não recebe peitas contra o inocente, esse também, que não aceita suborno, não se corrompe, ele também não entra nas lava-jatos da vida, nas operações policiais aí. Quem faz isto nunca será abalado. Então a característica do salvo é essa. Ele não tem que temer a autoridade, porque ele já tem uma vida, uma consciência limpa e sem ofensa, ele obedece a Deus e tudo que ele faz, contra as coisas que ele faz, ele não há lei que possa impedi-lo de fazer estas coisas. As autoridades também devem ser obedecidas e devem ser honradas. Né? A quem temor, a quem honra, honra. Nós devemos respeitar as autoridades. Irmãos, eu vejo com muita tristeza, sabemos o momento difícil porque passa o país, sabemos dos desatinos e das medidas anticristãs tomadas pelas nossas autoridades, mas nós devemos respeitá-las, discordar delas, das atitudes, mas respeitar o cargo, respeitar a autoridade, respeitar a pessoa. Porque Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então nós não podemos xingar as nossas autoridades. Não podemos desrespeitá-las. Devemos chamá-las pelo pronome de tratamento correto, Vossa Excelência. Devemos nos submeter às suas ordens naquilo que não contrariarem a palavra de Deus. Devemos nos manifestar legitimamente contra as medidas que são tomadas. Podemos pedir a retirada destas autoridades quando elas violam a lei e a Constituição. Podemos nos manifestar em passeatas contra estas autoridades, mas respeitá-las, não xingá-las, não fazer pilhéria delas, porque a quem honra, honra. Agora, irmãos, é interessante aqui que essa questão de honra à autoridade é dentro dos limites da autoridade. Nós colocamos até em nosso esboço aí, nosso posicionamento é bem claro, por exemplo, quando tais autoridades não devem se permitir que elas ocupem, por exemplo, o púlpito. São autoridades civis, devem ter um lugar de honra no culto, mas jamais devem ocupar o púlpito. Não podemos confundir as coisas. Autoridade eclesiástica e autoridade civil. Ela é ministra de Deus, mas ela não deve ocupar o lugar, porque ela não vai pregar a palavra de Deus. O púlpito é para quem vai pregar a palavra de Deus. O púlpito é para quem vai dar a mensagem de Deus. Nós não devemos usar os nossos cultos para virar comícios políticos. Nós não devemos confundir as coisas, irmãos. Devemos ter muito cuidado com relação a isso. Outro sim, nós entendemos que aqueles que são ministros do Evangelho, chamados para pregar a palavra, para cuidar do rebanho de Deus, não podem se imiscuir em assuntos de governança, em assuntos políticos, a menos que deixem a função de pastores. Porque há uma distinção entre a autoridade eclesiástica e a autoridade política e a autoridade civil. Como cidadãos, nós devemos cooperar, como nós dissemos, com as autoridades e devemos ter cuidado ao escolhê-las. Quando Paulo escreveu, estávamos na época do Império Romano. Hoje temos os regimes democráticos. É o povo quem elege os seus governantes. E o cristão, como bom cidadão do céu, ele deve escolher candidatos que promovam o bem e castiguem o mal. Candidatos comprometidos com a sã doutrina. Não podemos votar em candidatos que pertençam a partidos políticos cujos programas são contrários à palavra de Deus. Também não podemos anular o nosso voto
porque nós temos a responsabilidade de escolher governantes, que as autoridades são constituídas por Deus. Nós não podemos nos negar a participar. E quem vota nulo está se negando a participar. Está contribuindo para que ímpios, corruptos se elejam. Nós não podemos nos rebelar contra o sistema político existente, porque o sistema político é algo criado por Deus. E quem vota nulo é anarquista, é aquele que não reconhece a legitimidade da organização política, que se levanta contra Deus. E esse não é o caso do salvo. E nós, como cidadãos, devemos também fiscalizar as autoridades. É nosso papel fiscalizar. Verificar aquele deputado que nós votamos, aquele vereador, aquele senador, aquele governador, aquele presidente, como ele está votando, que medidas ele está tomando. Antes de votarmos numa pessoa, temos que saber a vida pregressa dela, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. É nossa responsabilidade. Depois não adianta ficar culpando o governo, porque se você votou nulo, ou se você não fiscaliza a sua autoridade, a pessoa em quem você votou, se você nem se lembra em quem você votou, você não tem moral para reclamar. E para nós terminarmos, depois de termos visto os deveres civis, nós temos também deveres morais e espirituais na sociedade. Paulo diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Irmãos, nós somos devedores em relação ao próximo. Paulo, quando diz a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, ele nos mostra como nós devemos conviver na sociedade. Nós devemos estar debaixo de padrões de moralidade, padrões divinos de moralidade. O que é a moral? O que é a ética? É o comportamento ideal do indivíduo. Além do nosso relacionamento com as autoridades, Paulo diz que nós temos um relacionamento de dever para com a sociedade. Nós temos de ter uma conduta ideal. Nós temos que ter uma moralidade. E quem determina o que é o certo, o que é errado, o que é moral e imoral? É Deus. E nós devemos viver segundo os padrões divinos da moralidade. Quando Paulo diz a ninguém devais coisa alguma senão o amor, em primeiro lugar, ele diz que nós temos que ser fiéis nos contratos. Eu só posso dever o amor. Então, se eu compro, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar os impostos. Eu tenho que cumprir as minhas obrigações como empregado. Eu tenho que cumprir as minhas obrigações como patrão. Eu tenho que pagar o aluguel da casa onde eu moro. Eu tenho que pagar o condomínio do apartamento onde eu moro. Eu tenho que cumprir os contratos. Eu tenho que ser fiel nos contratos. Eu não posso dever coisa alguma a não ser o amor. É muito triste vermos pessoas que se dizem salvas em Jesus Cristo, que estão com o nome no Serasa, no SPC, que são caloteiras. Essas pessoas não são salvas. Porque o verdadeiro salvo não deve coisa alguma a não ser o amor. Mas Paulo, quando diz que nós não devemos coisa alguma a não ser o amor, também diz que nós devemos sempre tratar o outro com respeito, com consideração, e estarmos sempre dispostos a ajudar o outro de forma incondicional, sempre querendo bem ao outro. Porque nós sempre somos devedores. Ainda que eu pague todos os meus compromissos, eu devo amor ao outro. Por isso eu tenho que considerar o outro superior a mim mesmo. É o que Paulo escreve lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nós temos que considerar o outro superior
a nós mesmos. Porque nós somos devedores. Nós devemos sempre o amor ao outro. E quando Paulo diz que a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, ele também diz que nós temos que ter esta consciência, que nós somos devedores, que nós temos que sempre expressar o amor ao outro, e mais do que isso, que a cada dia eu tenho que fazer o bem ao outro, porque a cada dia eu estou mais próximo da glorificação. Paulo ele diz assim: e isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O crente, ele, a cada dia, sabe que está mais próximo de encontrar com Jesus. E por isso ele tem que, a cada dia, fazer sempre mais o bem. A cada dia, ele deve se esforçar mais para fazer o bem. A cada dia ele tem que expressar mais o seu amor. A cada dia ele tem que viver uma moralidade de acordo com a vontade de Deus. Paulo é bem claro ao mostrar que quem é salvo e vive a lei moral, que é a lei do amor, e Paulo vai dizer que os mandamentos da lei de Moisés se reduzem ao amor. É o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a cada dia, consciente desse dever que eu tenho de expressar a moral divina nos meus relacionamentos, a cada dia eu tenho que cada vez mais fazer o bem. E o contrário é o que nós vemos. Paulo diz que a igreja de Roma estava dormindo espiritualmente. É lógico que Paulo aqui dá uma cutucada com relação à obra missionária que a igreja de Roma não fazia. Isso nós iremos estudar numa próxima lição. Mas Paulo nos lembra que o verdadeiro salvo, tendo a noção de que deve expressar o amor de Deus que há nele para os outros, a cada dia deve se empenhar cada vez mais para servir a Deus e servir ao próximo. E o contrário é o que nós vemos. Nós vemos é o comodismo. Normalmente o salvo, ele ao longo da sua jornada vai deixando escapar o primeiro amor e vai se acomodando. Vai começando a servir a Deus de maneira automática, de uma maneira ritualista, formalista, aparente. Vai diminuindo o seu fervor. Mas é o contrário. O proverbista diz que a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós temos que brilhar cada vez mais. Nós temos que demonstrar cada vez mais fervor. Nós temos que demonstrar cada vez mais amor e não dormirmos espiritualmente. Porque a cada dia a nossa glorificação está mais próxima. E eu tenho que me esforçar ainda mais. Correr com paciência a carreira que está proposta. O atleta, ele começa correndo, principalmente na corrida de resistência, mas ele vai apertando o passo conforme vai chegando o final da prova. Ele vai aumentando a velocidade conforme vai chegando o final da prova. Aquele que sai correndo logo no começo, ele cansa. Ele não chega ao final. O crente, ele deve apertar o passo, servir mais a Deus, buscar mais a Deus a cada dia, porque a cada dia ele está mais próximo do fim da jornada. E Paulo diz que a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz, para podermos servir a Deus mais e mais a cada dia. Nós precisamos nos separar do pecado, rejeitar as obras das trevas, porque nós somos filhos do dia, nós somos filhos da luz, como diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses 5:5. E nós temos que nos vestir das armas da luz. É por isso que eu preciso buscar mais a Deus, buscar o conhecimento das Escrituras, orar mais,
jejuar, buscar o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, exercer os dons que eu receber. Por quê? Porque eu tenho que me vestir das armas da luz. Se eu não estiver armado, eu serei vencido. Lembram-se da armadura de Deus, lá de Efésios 6, para poder combater as hostes espirituais da maldade. Eu preciso me vestir das armas da luz. Eu preciso me dedicar em buscar a Deus. Aí vem o dever espiritual. Eu tenho um dever moral, eu tenho que expressar o amor aos homens, eu tenho que cumprir a lei expressando este amor, e quem expressa o amor de Deus que é colocado no coração, ele cumpre toda a moralidade divina, a lei moral. Ele não adultera, ele não mata, ele honra pai e mãe, ele não diz falso testemunho, ele não cobiça, que são os mandamentos referentes ao próximo, que é cumprido pelo amor, é a lei moral. Porque essa lei está inscrita no meu coração, já que os meus pecados foram perdoados, já que eu fui justificado pela fé em Cristo. Eu posso cumprir a lei na nova natureza? Eu expresso a moral, mas eu também tenho que me dedicar e me vestir das armas da luz. Porque sem me dedicar à devoção, eu não terei condições de enfrentar o maligno e vencê-lo. Eu não terei condições de chegar até o fim. O salvo tem deveres para com a sociedade, para com o próximo e para com Deus. Obedeçamos às autoridades. Sejamos cidadãos exemplares. Expressemos o amor ao próximo. Tenhamos uma conduta moral irrepreensível. E para isso, nos aprofundemos em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, em ter intimidade com Deus. Nos vistamos das armas da luz. E assim andaremos honestamente, como de dia, não em glutonarias nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas seremos revestidos do Senhor Jesus Cristo. Não daremos lugar à nossa natureza pecaminosa e seremos um instrumento da glória de Deus entre os homens. Amém.